Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos aqui hoje com Jaime Troiano. Muito obrigada pela sua presença, Jaime. Obrigado pelo convite, é um privilégio. O privilégio é nosso. Que vamos hoje falar muito sobre a sua carreira, mas também entender um pouco tudo que está por trás das marcas, né? Não só as marcas que comercializam produtos, mas que também vendem paixões, né? Mexem, vendem pessoas, vendem políticos, vendem projetos de país. Vamos falar, né? Vamos abrir esse leque. Ok. Jaime, conta para quem está nos assistindo hoje, sua trajetória profissional é muito interessante, porque você inicia como engenheiro químico na FEI, depois faz sociologia na USP com um enorme interesse em sociologia da religião. Isso, até hoje eu tenho muito interesse por isso. Eu também, é uma área que eu gosto muito também. E vai para uma agência de propaganda, uma das, se não a maior da época, mas estava entre as 3 maiores, na MPM. Exatamente, MPM e Young Rubicon também. E a Young, outros tempos, né? Vamos falar depois daquele momento que a comunicação era muito diferente, né? Mas conta um pouco, por que você foi para a engenharia química primeiro, né? Olha, primeiro porque eu tinha uma paixão enorme por química, eu nunca tinha entendido muito bem porquê, e um dos meus primos, o meu primo mais famoso da época, mais bem sucedido, tinha feito engenharia química na FEI, porque tinha uma equipe de professores italianos, era a nata da engenharia química no Brasil. Então eu fui para lá, adorei fazer o curso, mas em 1968 o mundo começou a virar de cabeça para baixo e eu comecei a perceber o seguinte, acho que tem alguma coisa além de prótons, nêutrons e elétrons no mundo, né? Me encantei pelo curso de Ciências Sociais, fui para a USP, fiz Sociologia, aliás a Ruth Cardoso, uma das grandes paixões que eu tive na vida, né? Foi minha professora durante alguns anos e fiz Sociologia e me encantei por Sociologia da religião. Afinal de contas, o que conecta pessoas com entidades transcendentais, né? Espirituais e tal. Depois de um tempo eu falei, olha, eu era professor de cursinho, dava aula de Química no Ângulo à noite e fazia Ciências Sociais na USP à tarde. Uma coisa aparentemente esquizofrênica, né? Até um dia que alguém falou, Jaime, por que você não vai trabalhar numa área mais próxima de Sociologia? E acabei caindo numa agência de propaganda, que já não existe mais, chamada Lintas, onde eu fui profissional de pesquisa de mercado, comportamento de consumidor e planejamento de comunicação. Depois de um tempo eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou montar minha própria empresa. Em 93, depois de ter passado pela BBDO, né? Depois de ter passado pela Young Rubicon, eu fui trabalhar na minha própria empresa que se chama Troiano Branding, a primeira empresa brasileira dedicada à gestão de marca, né? Brasileira. Um dia eu estava dando aula, posso falar até onde? Na GV. Era uma palestra. Um aluno levantou o braço e falou, Jaime, falei, pois não. Você é engenheiro químico? Sou. Fez Sociologia? Fiz. Se especializou e gostou de Sociologia da religião? Sim. Depois você se meteu em branding. Jaime, você não sabe o que você quer da vida, né? Falou assim na lata. Eu falei, não, eu vou te contar uma coisa. Aí expliquei para ele, mas basicamente é o seguinte, Regina, o que sempre me encantou na vida é aquilo que está embaixo da superfície. Essa é a minha grande paixão. De dar um passinho além dessa coisa que está mais aparente. Até tem gente que me acha chato, né? Fala, pô, Jaime, tá vendo o que é isso? Fala, será que é só isso? Em química é assim, sociologia é assim, em branding, gestão de marca é assim, por excelência. Se você não conseguir entender o que está por trás da alma de um consumidor, você não constrói marcas fortes. Então, essa é a minha carreira. Até em psicanálise eu pus os pés durante 2 anos do Sede Sapiens. Você vê tem alguma coisa a ver com a outra, né? E, desculpa te interromper, mas muito menos consegue gerir e entender o que está por trás de uma grande crise, né? Muito, exatamente. Tem uma frase que a gente vive repetindo no escritório, que é o seguinte, só entende de marca quem gosta de gente. Ou seja, se não conseguir entender aquilo que aparece do lado de fora, seja uma crise, seja um sucesso de mercado, seja um fracasso, você não entende aquilo porque você não entendeu o que está por trás das pessoas. Consumidor, em geral,
diz o que pensa, mas faz o que sente. Muita gente ingenuamente pergunta e a pessoa responde, mas o que ela responde nem sempre é o que ela sente. São álibis politicamente corretos que ela usa para falar. Quer um exemplo? Posso dar um exemplo? Por favor. A gente fez há pouco tempo um estudo muito bacana sobre questões ambientais. E a gente perguntava para as pessoas o seguinte: quando você 600 entrevistas, 400 em São Paulo, 200 em Curitiba, quando você está escovando o dente, Regina, você fecha a torneira? Dava assim 80% das pessoas dizendo que fechavam a torneira. E você utiliza a água da máquina de lavar para lavar o seu quintal e outras coisas? 80% diziam que sim. Aí você perguntava: os brasileiros, quando escovam o dente, em geral, eles fecham a torneira? Ah, não, os brasileiros não fecham. E a água da máquina eles usam? Não, o brasileiro não usa. Quer dizer, o que é a resposta verdadeira? É aquilo que ele está te dizendo ou aquilo que ele esconde por trás dessa projeção que os brasileiros fazem, da qual ele é parte, né? Agora, a impressão que eu tenho é que depois que a gente pegou tudo isso, né? Somos nativos analógicos, pegamos o nascimento do Google, foi a grande transformação do consumo das mídias, né? E esse crescimento vertiginoso do consumo de imagens e momentos de vida superficiais, muitas vezes, e uma geração que agora está com 20 e poucos anos, que está vivendo muito na superfície, né? Eles não gostam que a gente diga isso, né? Não. Acham que é coisa de velho. Exato. Né? Essa observação muito típica do nosso grupo de idade, ou do meu grupo, porque eu acho que você é bem mais moça que eu, hein? Mas como eu falei, somos nativos analógicos. Somos. Eles não gostam disso. E, na verdade, existe uma superficialidade, quer dizer, falam muito, tem muitos amigos e poucas conexões verdadeiras, né? Essa é a pura verdade. Agora, mesmo para essas pessoas, marcas têm um papel importante em diversas áreas da vida e se precisa entendê-los, e é mais difícil até entendê-los do que entender outras gerações. E eu acredito até, falando de crise, tem muitos casos interessantíssimos de crises que geraram boicotes. Mas a gente sabe também que na hora de chegar no mercado, nem todo mundo pratica o boicote e acaba comprando o que está mais barato, mesmo que a marca mais barata tenha passado por qualquer tipo de crise de imagem, né, relacionada a racismo ou qualquer outro tipo de discriminação, enfim. É verdade. Por exemplo, o Carrefour. O Carrefour teve sucessivas crises de racismo graves. Infelizmente teve. Né, muito triste. E as lojas não fecharam, as pessoas não pararam de comprar no Carrefour, né? Então, é aí que está, né? O consumidor até... Olha, eu acho que existem empresas, marcas, talvez o Carrefour seja um exemplo disso, há outras marcas, que têm um certo saldo médio de imagem, vamos dizer assim, que faz com que crises como essa, mesmo as repetitivas do Carrefour, acabem sendo de alguma forma toleradas ou absorvidas, porque o consumidor imagina que ele não é assim, aconteceu. Se isso fosse uma coisa repetida por uma empresa que não tem um cuidado de profilaxia da sua marca, aí ela pagaria um preço muito mais alto, né? Quer dizer, marcas que precisam enfrentar crises eventuais existem sempre, né? Preciso sempre pensar o seguinte: amanhã pode haver uma crise, eu preciso fazer com que a imagem da minha empresa, os colaboradores internos estejam suficientemente engajados, a empresa esteja suficientemente preparada para não abalar a sua estrutura diante de uma crise eventual. Agora, se a gente for trazer essa discussão para marcas, marca de governo, tá. Né, se a gente pegar, vamos separar um pouco a marca da figura do presidente Lula, mas vamos falar da marca do governo Lula 3. Tá, ok. Que tem produtos consistentes para entregar. Está entregando, né? Mas me parece que não está fazendo o trabalho de comunicação e mesmo não só a estratégia, mas também não está sabendo lidar com pequenas crises. E aí paralelamente, a gente tem que trazer um pouco para
para esse mundo digital, né? E as estratégias da extrema-direita de bombardear com... Né, tem um fato positivo, a extrema-direita bombardeia, ela faz isso no mundo inteiro, não é privilégio nosso, né? Ela bombardeia... Nos últimos 20 anos, né? Pois é. Ela bombardeia com notícias negativas para desviar o foco, né, da notícia positiva, mas o que muitos analistas da área de comunicação vêm dizendo, não sei se você concorda, mas que este governo especificamente, ele está sendo um pouco atropelado por esse fenômeno, né, dessa nova forma de você lidar um pouco com a informação pelo caminho digital, né? Esse caminho digital, que pode ser, dependendo da forma pela qual você utilize, muito poderoso, ele está disponível para todos e é muito fácil você tacar pedra, né? Muito fácil, né? Acho que no caso do atual governo do Lula 3, né, há tantas conquistas, tantas coisas sendo feitas que não são devidamente percebidas ou são percebidas, mas não são entendidas, porque taxa de emprego está lá embaixo, ó. Inflação de alguma forma mais controlada, né? Mas de repente o cara vai no supermercado e pega o ovo que está caro. Pronto, o ovo vira um protagonista de uma história onde ele era apenas um figurante, né? Infelizmente é o que acontece. E é muito fácil pegar a história do ovo para tacar pedra no governo, né? Então, não sei como é que fica o programa de comunicação do governo do Lula 3 agora na nova fase. Talvez ganhe um pouco mais de importância, um pouco mais de correção, mas sofre-se muito porque não se percebe a ponta da linha do consumidor, no supermercado, no aluguel, etc., etc., esse plano das conquistas macroeconômicas. Parece que há uma distância enorme entre as duas coisas. Eu vi outro dia numa reportagem da Folha, mas dados abertos para todos, que o crescimento da renda das classes mais baixas superou o crescimento da renda da classe média e da classe alta. É uma coisa de 6, classe média 8, a classe mais baixa ganhava de crescimento de renda 10. Não adianta dizer isso, a macroeconomia não explica o comportamento na ponta da linha. A gente, na nossa profissão, na área de branding, entendendo o consumidor, nós somos o que eu costumo dizer, caçadores de intenções. A economia pega o dado macroeconômico pronto, que reflete a história até então. Eu, na minha profissão, eu e os meus colegas de profissão, estamos olhando um pouquinho para frente sobre o que essa pessoa pensa em fazer, tendo ou não tendo dinheiro, com o que ela vai tomar de decisão no futuro próximo, coisa que a economia não pega. A economia pega o dado consolidado, vamos dizer assim. Eu estava assistindo um vídeo seu, não é novo, mas eu achei muito interessante. Você diz que para conseguir entender bem os fenômenos, e também aí no caso de marcas, empresas, do mundo corporativo, entender o cliente, né? Mas a população não deixa de ser, entre aspas, um cliente do presidente da República, vamos dizer assim, né? Mal comparando, claro. Mas que devemos ser engraxates. E aí você conta a sua história. Ah, tá, mas eu fui engraxate. Exato. Em Poços de Caldas, na barbearia do meu tio, minha família paterna é de Minas, eu ia para lá, ficava sem fazer nada na barbearia. Um dia o meu tio falou, Sapinho, chama de Sapinho, né? Você fica aí, pega esse caixote, senta aqui. E sentava no caixote para engraxar o sapato do cliente. Eu olhava para cima e falava, um dia eu vou ser que nem esse cara, como ele fala bacana, o meu tio conversando com ele e tal. Engraxava sapato. Por que isso foi importante na minha vida? A primeira vez que eu percebi que eu podia dar um passo para frente se eu entendesse o que estava acontecendo naquela conversa. Desde aquela época, Regina, eu sou apaixonado por olhar por um buraquinho de fechadura, vamos dizer assim. Sou um voyeur social, né? Isso é importante para quem faz o planejamento na vida de mercado, na vida política, na vida social. Não é à toa que o meu primeiro livro chama-se As Marcas no Divã. Então, será que está faltando um pouco para o atual mandato do governo? Eles exercerem um pouco esse papel do engraxate, escutarem um pouco mais a população? Eu acho que falta. Eu acho que tem uma vontade enorme de consolidar politicamente essa gestão do Lula 3, mas eu acho que falta um corpo a corpo cuidadoso para ouvir de fato o que as pessoas sentem. Tem um artigo meu publicado há pouquinho tempo no jornal O Globo,
e que eu falo, o nome do artigo é Para Sempre é Sempre por um Tris. Não sei se você lembra, é um verso maravilhoso da canção do Chico com o Edu, o Beatriz. Ah, sim. Para sempre é sempre por um Tris. E eu conto o seguinte, que essas classes sociais que não estão enxergando conquistas importantes desse governo, elas estão procurando redes de amparo. Daí que vem a história da Beatriz, que era a bailarina na música, né? É linda essa E letra. as redes de amparo que eles têm à disposição são, por exemplo, grandes organizações religiosas, pentecostais e neopentecostais em primeiro lugar, são aplicação de 4 a 5% da renda mensal deles em bets, em apostas, né? E coisas do gênero, né? Até no artigo é muito gozado, porque eu cito o Roberto da Mata, que diz o seguinte, puxa vida, esse pessoal acha que é estranho um pobre apostar em bet 5% da renda. O que eles queriam? Que eles fossem economistas, especialistas em alocações de recursos. Então, essas pessoas estão fazendo aquilo que o governo e a sociedade não estão conseguindo dar para eles como verdadeiras redes de amparo. É a bet, é a religião, né? E assim por diante. Você acha que a Beth que é um engano, né? Vamos falar a verdade. Sim, É um projeta a concretização de um sonho. Projeta exatamente a recuperação da renda que eu não tenho, um sonho idílico que talvez vai acontecer. Porque alguém que eu conheço ganhou. Então, por que eu não uso também esse expediente para mim? Que é uma ilusão fantástica por falta de uma forma mais concreta de ter acesso à renda, porque essas redes de amparo não estão à disposição dessas pessoas, infelizmente, né? É o carnê do baú da felicidade do século XXI, né? Você foi puxar lá atrás, hein? Exatamente, Não era o carnê do baú, né? Ficavam aquelas combis paradas na porta das agências bancárias, exatamente, nos dias de pagamento, não é? Exatamente. Então, muda a mídia só. Né? Muda a mídia, muda a estratégia, mas parece que essa necessidade humana de quem não está sendo atendido devidamente na área educacional, na área de transporte, na área de saúde, tem que escapar por outros caminhos, né? Sim. E agora, se a gente for ainda no campo da política, mais de marca, né? E a marca Donald Trump? Essa é uma marca extremamente complexa de ser analisada e parece que já está entrando em crise, né? Eu acho que ela é menos complexa do que a gente podia imaginar, viu? Porque ela está se desgastando tão depressa, né? Ela tem pouca sustentação. Eu diria uma frase aqui, que eu acho que você conhece, do saudoso Washington Oliveto, um dos nossos grandes, se não o maior, um dos grandes publicitários brasileiros, que dizia o seguinte, olha aqui, ó, a pior coisa que pode acontecer com um mau produto é ter uma boa propaganda. Pensa bem nessa frase. Vamos pensar assim. Mau produto, boa propaganda, não adianta. Então, eu acho que essa grande euforia do governo Trump, que é uma forma de comunicação, não deixa de ser, Sim. De alguma forma parece que começou a mostrar rachaduras, deslizes e alguma coisa que vai fazer com que toda essa operação não se sustente por muito tempo, viu? Não acho que é uma marca sólida. É uma marca blefe, na minha opinião. É um greenwashing, assim. Exatamente. É alguma coisa que... Algumas das medidas que ele andou adotando estão prejudicando estados que é a principal base dele, exatamente, né? Exatamente. Aumenta o preço do automóvel, o casal que mora lá em Minnesota, mas, poxa, eu votei nesse cara e agora eu não posso mais comprar esse automóvel porque subiu 15%, etc. Então, olha, é um bom exemplo de que não é uma marca bem construída, é uma marca muito poderosa do ponto de vista de explosão de mídia, mas isso só não resolve, né? Sim. Depois murcha e acaba se desfazendo. Até uma vez eu tenho um artigo que eu escrevi, está num dos meus livros, acho que está no livro Brand Intelligence, que dizia o seguinte, que há marcas que são um cometa que só tem a cauda. E passado um período, a cauda desaparece, ele perde o seu lugar no espaço, entendeu? Falta consistência. E se tem uma coisa fundamental na história das marcas, no poder das marcas e na velocidade com que elas ganham espaço no mercado, é consistência.
Você não pode ter marcas que falem uma linguagem hoje diferente da linguagem que ela fala amanhã. Você não pode ceder à tentação, às vezes, até de uma agência de propaganda, de um novo diretor de marketing que vem e quer mudar tudo, né? Da noite para o dia e jogar fora o bebê junto com a água do banho, né? Consistência é fundamental em marca. E se você puder citar, talvez fique difícil um grande exemplo, mas uns 3 exemplos de branding, de marca que você considera perfeito, acho que não existe, mas assim... Consistentes e muito bem feitos. Tá bom, eu vou começar falando do Itaú. Pode ser marca de produto, de negócio? Do que você né? achar melhor. Eu acho que o Itaú é uma excelente marca de consistência. Mesmo agora, completando 100 anos, eles fizeram pequenos ajustes na sua identidade, mas muito cuidadosamente, né? E ele continua sendo mais Itaú do que antes, de alguma forma. Acho que essas mudanças no mundo das marcas têm que obedecer a um princípio, Regina, que é preservar o essencial na busca do novo. Parece jogo de palavras, mas não é não, porque às vezes a tendência é você querer mudar tudo e aí desaparece o prestígio, a marca, o bebê vai embora junto com a água do banho. Ou, se você não mudar nada, você vai ficando esclerosado com o passar do tempo. Então, Itaú é um excelente exemplo. Eu acho que a Suzano, papel e celulose, é outro grande exemplo. Estou falando de marcas todas que já são centenárias, sim, tá? Agora, eu posso trazer para marcas mais do presente, não sei se você gosta e conhece a rede de lojas Farm. Sim. Né? Eu entro nas lojas Farm e falo, meu Deus do céu, o que é isso? Eu sinto que eu estou num lugar que é a Farm, né? Consistência por excelência. Um outro exemplo, que aliás tenho muito orgulho de trabalhar com ela, que é a rede Cobase, que agora está se associando com a Pets, né? Num projeto grande de integração. Não sabia. Talvez elas continuem sendo, não se sabe, duas marcas independentes, mas a Cobase é uma marca que tem essa preocupação de preservar o essencial na busca do novo, e consistência é o jogo do negócio. E é difícil, hein? É difícil porque há tensões novas dentro da empresa, de uma nova geração, de um novo diretor de marketing, de uma nova empresa de comunicação. O nosso papel, muitas vezes, como empresa, é segurar essa gente. Fala, peraí. Não dá para ir além disso. Você tem que preservar aquilo que é característica essencial da identidade da empresa e da marca, né? E qual costuma ser um bom caminho? Porque também essa mescla geracional eu acho riquíssima. E aí quando chegam os novos, é melhor você, às vezes, passar um produto da marca para primeiro ele trazer as grandes inovações ali e testar, e depois migra para marca institucional? Sei. Olha, em empresas, a gente trabalha muito com empresas familiares. É o grande filão da nossa empresa, da Troiano Brands, são empresas familiares. Segunda, terceira geração, né? O que acontece é que essas pessoas têm que ser preparadas com muito cuidado, muito cuidado. E uma das formas de exercer esse cuidado, essa pessoa tem que trabalhar primeiro fora da empresa, em algum outro lugar, para amadurecer, né? Vir para a empresa com um sentido de humildade, porque outras gerações construíram isso que veio antes, né? Antes de começar a pôr a mão na massa. O pior que pode acontecer, às vezes, numa empresa familiar, que cresce e que é poderosa, é alguém falar o seguinte, tá na hora de profissionalizar essa empresa, vamos trabalhar e contratar um profissional de negócios, e aí pronto. Aí o que acontece muitas vezes eles trocam o homem do negócio por homens ou mulheres de negócio. E isso cria uma disrupção muito perigosa. Então, quando entram novas gerações, até tem uma piada que não é piada, aconteceu uma vez, que me disseram o seguinte, vou falar até porque tem a ver com esse estúdio e com esse podcast, que é o seguinte, olha, não deu certo. O novo filho daquela empresa que estava indo bem, se separou da mulher, está fazendo GV e está fazendo terapia. Ele quer mudar tudo. Entendeu? Então, esses cuidados você precisa tomar e às vezes você consegue, às vezes você não consegue, mas em geral essas empresas mais poderosas que eu citei, por exemplo, têm feito isso brilhantemente. Eu vi isso acontecendo dessa forma e tem sucesso com a empresa Iguatemi de Shopping Centers.
Né? O Carlinho Gereissati fez esse percurso. Primeiro ele trabalhou em outras empresas. Depois, quando ele foi para shopping, ele foi primeiro para um shopping menor do grupo, até ir ao Iguatemi. Aí no Iguatemi começou também em cargos, né? Posso citar, sem ser narcisista, mas sendo um pouquinho também, a nossa empresa tem 32 anos, né? A gente fez um ano a contratação de uma empresa chamada Cambridge, que é uma empresa que cuida de arquitetura de empresas familiares. Por quê? Porque os nossos filhos, a Cecília é minha esposa e minha sócia, tá? Sim. A Beatriz já trabalhava há 11 anos em empresas globais, né? BTG, o banco alemão, o Deutsche Bank, depois a Bain Company. Depois de 10, 11 anos, ela veio trabalhar conosco, mas já tinha passado por todo essa máquina de moer carne, vamos dizer assim. E o meu filho, o Gabriel, que também trabalhou em uma empresa tailandesa antes de vir para cá. A Beatriz é sua filha também? É minha filha, tá. Beatriz e Gabriel. Beatriz Russo Troiano, que agora é mais, é Beatriz Troiano, Russo Troiano, Joaquim de Carvalho, porque ela acabou de se casar faz 2 semanas. Ah, parabéns. Obrigado. E o Gabriel? Então os dois primeiro passaram, né? Passaram por... eles nunca nos pediram, a gente nunca pediu para eles trabalharem lá. Eles foram acompanhando, começaram a gostar, tá? Um dia eles falaram, posso trabalhar aí? Vamos ver se vocês estão prontos. Então isso vale para outras empresas, como vale para a nossa. Tenho muito orgulho de ter feito, mas não teria dado certo, isso é importante dar um aviso para todo mundo. Se nós, da família, quiséssemos planejar essa mudança com os próprios recursos. Precisa de um olhar externo, quase psicoterapêutica, para saber como fazer essa passagem, né? Tem circulado, não sei se você tomou conhecimento, tem circulado já há uns anos, não é novidade, umas planilhas de Excel, que começou primeiro com as agências de propaganda, depois passou para as agências de relações públicas, né? Porque é engraçado, esse setor, ambos os setores de comunicação, RP e PP, né? Algumas agências são ambientes um pouco tóxicos também, né? São as máquinas de moer carne, mas também tem outros problemas. E essas planilhas estão vindo à tona, elas não eram tão conhecidas assim. Então, eu acho ruim um ponto. São ex-funcionários ou funcionários e você vai preenchendo a linha da planilha. Então, é o nome da agência, o chefe e qual o problema, o que aconteceu. Mas são críticas anônimas, né? Que isso é um pouco delicado. Mas de tudo que eu já tive acesso até hoje, dos lugares onde eu estive, era tudo verdade, né? Então, será que existe muito também, principalmente na publicidade e nas de RP muito grandes, né? Existe um pouco um casa de ferreiro e espeto de pau nesse sentido de ambiente de trabalho, de cuidado com os seus profissionais e até uma preocupação menor com a sua própria marca, né? Você está cuidando o tempo inteiro de outras marcas, de lançamentos de produto, de reputação, de gerenciamento de crise. E aí quando você vai olhar para dentro de casa, né? Isso não acontece. Será que isso acontece particularmente com empresas de comunicação? Eu vejo um ambiente tóxico em tantas organizações, Regina, sabe? E uma das coisas que isso me faz pensar é o seguinte, ela está aqui na minha frente, tem um livro que é Qual é o seu propósito? A energia que movimenta pessoas, marcas e organizações no século XXI. O que a gente fez com isso? Desde 2007, quando não se falava ainda de propósito no Brasil, nós começamos a operar em Atlanta com uma empresa americana chamada Bright House. Até 2013, aí criamos nós próprios uma metodologia que a gente tem aplicado com muito sucesso em muitas empresas. Por que eu estou falando disso? Porque quando uma empresa descobre qual é a sua verdadeira razão de ser, o seu verdadeiro propósito, e propósito no sentido aristotélico, que é assim, dizia Aristóteles, quando as suas verdadeiras competências se cruzam com as necessidades do mundo, aí está o teu propósito. Quando uma empresa percebe
que o que ela está fazendo vai além da missão, que é aquilo que eu faço bem, né? Missão é isso, e de valor, de visão para onde eu vou, ela descobre que existe uma razão inicial que está no sonho dos seus fundadores, que é aquilo pela qual ela existe, né? Tem uma empresa que é a nossa cliente há muito tempo que se chama Aegea, uma grande empresa privada, que é a maior empresa brasileira de saneamento básico e distribuição de água. A gente sabe o problema do saneamento básico no Brasil. E eles conseguiram fazer o seguinte, nós tivemos o privilégio de fazer esse trabalho junto com eles e descobrir o seguinte, que o verdadeiro propósito de uma empresa como a Aegea não é passar cano debaixo da água, debaixo da terra, perdão, não é tratar a água e tal. A verdadeira razão de ser deles está traduzida numa frase que sintetiza o propósito da organização, que é: a nossa natureza movimenta a vida. As pessoas que trabalham na Aegea sentem que o que ela está fazendo tem um alcance, né? Que vai muito além da operação imediata. Como dizia aquele caso famoso do cara que estava limpando uma sala na NASA, no tempo do Kennedy, né? E perguntaram para ele, o Kennedy que perguntou, assim é a história que eu ouvi. Aí, tudo bem, o senhor está limpando a sala? Muito obrigado. Ele falou, não estou limpando a sala, eu estou ajudando o homem a ir para a Lua. Quer dizer, quando a pessoa entende o alcance do que ela está fazendo, voltando para a tua pergunta, né? Você cria dentro da empresa um nível de engajamento, de entendimento e de compromisso muito bom. Você cria embaixadores da empresa. Eu acho que em agência de propaganda, isso, pelo que eu tive de experiência, não acontece toda hora, mas em outras organizações ainda não. Acho que o ESG vai mudar isso, viu? Tá. Se eu posso colocar essa ideia na mesa. Obriga a empresa a olhar para si com mais cuidado. Agora, voltando à questão da política, né? O Trump, quando assumiu o seu discurso de posse, né? Trump. Ele foi colocando por terra várias bases do ESG, né? Principalmente nas questões ambientais e sociais. E como a gente sabe que muito dessa cultura, tirando o caso da Natura, que é um caso emblemático de empresa brasileira, né? Que trabalha isso há muito tempo, né? O grande receio era se as matrizes que costumam trazer essas políticas, né, de governança também, não vão mais ser tão obrigadas a fazê-lo. E aí inclusive algumas grandes empresas do mercado financeiro de Nova York falaram, agora a gente não vai mais precisar... Vamos relaxar. E aí houve primeiro um receio, né? Bom, se de lá não vai ter mais, então aí aqui no Brasil aí é que vão relaxar de uma vez, né? Você acredita nisso ou você acha que isso já se consolidou? Eu não acredito que a gente vai ter esse passo atrás definitivo que a gente tem na história humana como um todo. São movimentos que não são lineares, né? Sim. Eles são assim. Acho que o ESG pode passar por um momento de uma certa debilidade provisória, mas é inevitável. Eu vejo empresas brasileiras que está sendo levado a sério porque a pressão vem de baixo, Regina. As pessoas jovens, principalmente os jovens, que eu falo de jovem, no meu caso, jovem é todo mundo que tem menos de 40 anos, sei lá, alguma coisa assim, né? Você é jovem, né? Eu vou fazer 50 esse ano. Você é jovem, muito jovem. Essa turma que vem de baixo, que passou por um nível de escolaridade já renovado, elas pressionam de baixo para cima para ESG e esses cuidados de transparência, cuidados ambientais, cuidados sociais começarem a tomar raízes de baixo para cima. E dizia o meu ex-sócio americano, ele falava o seguinte sempre, the fruits are in the roots. Os frutos estão nas raízes. E essas pessoas que estão enxergando idades mais jovens são as novas raízes, daí vão frutificar. Não acredito que Trump nem mais ninguém consiga impedir que esse processo evolua, sabe? Que bom. E daqui a pouco nós estamos caminhando para o final da entrevista. Das nossas empresas brasileiras, eu queria que você trouxesse mais alguns exemplos assim que você acredita que são emblemáticos, de bons exemplos, né? Claro. Até nas questões de ESG, porque o que eu vejo um pouco é que algumas empresas focam mais na governança e no ambiental,
O que me parece é que no social a gente ainda está começando, né? Aí você tem caminhos um pouco mais sólidos com relação à causa LGBTQIA+, né? Então você vê que tem marcas que abraçam, como é o caso da Skol, por exemplo, que me veio à cabeça agora. E acho que é uma Chips também na parada, e aí tem aquela crítica, mas também não é só você colocar no produto que você está abraçando a causa por conta de um grande evento. Né? O que a empresa de verdade está fazendo na diversidade entre os seus pares, né? Tem algum exemplo assim positivo no S que você gostaria de destacar? Até se você me permite falar uma coisa, que não sei se é um sacrilégio que eu vou dizer, mas o tempo do jornalismo não é um tempo corporativo. O tempo corporativo é muito mais light, muito mais lento, e o tempo jornalístico é muito do calor da hora. E no calor da hora a gente vê muito pecado em termos de ESG, né? Agora, eu falei da Suzano, falei do Itaú, você mesmo citou a Natura, quero lembrar de empresas, eu falei da Egea, né? São exemplos de empresas que estão muito preocupadas. Outro dia o presidente da Egea falou para mim numa reunião, já faz algum tempinho, eu estou preocupado em levar todos para Meca. Meca como vamos dizer, uma figura de linguagem, né? O que está em jogo é um movimento de crenças no futuro mais desenvolvido para todos. Eu acho que empresas como essas pode passar um pouquinho, assim, com um pecadinho aqui, outro pecadinho ali, mas em geral elas vão todas para frente. E eu acho que quem vai empurrar para frente é essa geração mais jovem. Aquela de que nós estávamos falando no começo, do verniz, esses caras têm esse papel. Eles estão formando uma preocupação nova de, olha, o mundo que eu quero para mim não é o mundo que está deixando para trás aí pelos meus pais, meus avós, não. Eu quero, e para isso o papel deles, de empurrar isso para frente, é muito grande, mesmo. E é fundamental que a alta direção lidere e esteja envolvida no processo também, né? Bom, deveria começar com eles sempre, né? Outro dia eu escutei alguém falando o seguinte, o cara está no 10º... não, vou dar um outro exemplo melhor. Perto do meu escritório aqui em São Paulo tem um lugar que chama Nectar, é um restaurante de comida rápida, né? Uhum. Muita garotada lá e tal. E na parede está escrito assim, servimos igualdade. Bem grandão, assim, bonito, né? Sim, mas o que quer dizer isso? Bacana, né? Servimos igualdade pode ser um dos itens do compromisso social de uma empresa do ESG. Pode ser, né? Pode. Aí eu fiz isso várias vezes já. Às vezes eu até fico com vergonha, já, não faz isso. Eu vou lá no clichê e falo, o que o senhor quer, pô? Eu queria aquela salada que você tem com cenoura, mas, por favor, eu queria com igualdade, tá? A moça olha para mim e fala, como? Não, você serve igualdade? Não serve? Então me dá com igualdade. Então, por que eu estou dando esse exemplo? Que essa pessoa que está na ponta da linha, mal instruída pelos segmentos mais avançados, não está nem sabendo o que é aquilo. É como conversa de elevador. No 10º andar, o cara fala uma coisa para você, quando chega no 3º, o cara não sabe mais que aquela mensagem tem a ver com a mesma empresa. Então, eu acho que temos muito que aprender, é um processo pedagógico, mas acho que não volta mais para trás, viu? Em nome de tudo que a gente tem ouvido, desses compromissos geracionais novos, né? Que bom. Para a gente encerrar, eu vou pedir para você contar um pouco o que você trouxe aqui. Tem mais livros do que esses 3, eu sei, mas você escolheu, né, os 3 aqui. Conte um pouco para a gente. Conto. Esse aqui não é difícil de achar hoje em dia, não é? As marcas no divã, uma análise de consumidores e criação de valor. Foi publicado à época pela editora Globo, né? E esse seu exemplar aqui você comprou no sebo. No Messias, no grande Messias. Que faleceu recentemente, inclusive. Né? Conta, e aqui você fez um compilado do programa da Rádio CBN, né? Isso, aqui tem muito da Rádio CBN. Na verdade, eu comecei mais ou menos na mesma época que a gente começou na Rádio CBN, que é um programa que eu faço com a Cecília Russo Troiano, com o Milton Jung.
há 11 anos. E você que mexe com comunicação sabe como é difícil a cada semana, toda semana, ter alguma coisa nova para dizer. Esgota a imaginação. A gente procura não requentar muito, né? Mas aqui tem bases fundamentais do que é a importância de entender gente para construir marcas. Basicamente é isso. Daí a palavra divã sem nenhuma pretensão. Não sou psicanalista, mas a ideia é metafórica apenas, né? Entendi. E você mencionou aqui também o Brand Intelligence, construindo marcas que fortalecem empresas e movimentam a economia. Foi publicado pela Estação das Letras e Cores. É difícil de localizar, mas ainda tem algumas cópias circulando, né? Para vender não tem mais. Não tem mais? Você tem que ir para o Messias ou para outro estante virtual. Eu gostaria muito de publicar uma nova versão dele, mas ele é bacana porque ele tem uma pegada muito mais acadêmica, esse aqui. Esse livro tem sido muito usado em escolas de comunicação, de marketing e tal, que tem aí metodologias importantes para quem quer entender de como se constrói, como se administra a marca, como se faz branding, afinal de contas. E que também é importante para as outras áreas das companhias, né? Exatamente. Tem gente que acha que isso é só com o marketing, mas não é, né? Que bom que você falou isso. Isso é uma coisa que eu tenho o tempo todo de fazer. Branding, gestão de marca, não é uma propriedade da área de comunicação e marketing. É uma propriedade coletiva. Desde o cara que pinta um caminhão, até o que escreve na porta, até a roupa que você veste, a forma pela qual você fala, atende o telefone, tudo isso é marca, né? E esse aqui é o meu xodó, vai. É muito bonito. Qual é o seu propósito? A energia que movimenta pessoas, marcas e organizações no século XXI. Isso. De autoria sua e da Cecília Rustroiano, sua esposa. Minha esposa e minha sócia. É importante dizer nessa ordem, viu? É pela CLA. Olha só. Pela CLA. Porque o Fábio Homberg, que editou o livro, é colega de Santa Cruz da minha esposa. Eu conheço o Mário Ernesto. Entendi. Pois é, e aí devo um tributo a duas pessoas. Um ao Robson Vitorino, que é o editor do livro, e ao Estúdio Dot, que fez esse trabalho gráfico maravilhoso. Aliás, foi premiado. Deixa eu até mostrar, né? Aqui. Muito bonito, né? Tá pegando bem, tá? Olha que capa bonita também. Esse livro é muito bonito mesmo. Mas a tipografia foi criada para o livro, para a capa, né? Por um tipógrafo, né? É bonito, é bonito. E você sabe que esse livro tem um papel importante naquilo que nós estávamos dizendo, que é como fazer para entender dentro de uma empresa a razão de ser que ela tem e como é que ela pode se espelhar no seu propósito para engajar pessoas lá dentro. Porque antes de ir para fora, você tem que estar muito seguro do que você é dentro, né? Marca não é um tapume que esconde empresa. Você precisa primeiro saber bem quem você é, qual é a razão de ser da tua existência para poder ir para fora com propriedade e com consistência, né? Muito bacana. Então a gente gosta muito. E tem o meu novo livro, que tem outros livros, eu não coloquei na mesa, mas o meu novo livro, que deve sair até meados do ano, esse eu queria conversar depois com vocês, viu? Isso que eu ia falar, já fica o convite feito, então, para o lançamento dele. Porque é um livro onde eu começo a colocar, não em xeque, mas sob discussão, o papel ético do branding e das marcas dentro da sociedade. Até porque a gente fala de consumidor e de mercado. Existe consumidor? Não existe consumidor, existe gente. Existe mercado? Não existe mercado. Mercado é uma abstração, é parte da sociedade. Então, o que o meu novo livro procura fazer é mostrar como essa conexão entre pessoas e sociedade por meio de entes simbólicos como são as marcas. Tema extremamente pertinente, fundamental para discutir a sociedade. Tem gente que vai me xingar porque fala, Jaime, você está cuspindo no prato que comeu, porque você é um profissional de brand, agora você vai criticar. Não vou criticar, porque eu acho que está na hora de colocar os devidos pingos nos is, que é qual é o nosso verdadeiro papel no processo civilizatório, já que eu estou metido em ESG também, como é que marca tem que ser um aliado desse processo civilizatório, né? E Sim. não apenas uma ferramenta para gerar mais negócio, endividar a gente, né? E causar infelicidade, às vezes até. Exato. Fundamental essa discussão. Fica aí então aberto. Já tá marcado, só precisa combinar a data. O dia e a hora, tá bom. O dia e a hora. Tá legal, ótimo. Jaime, muito obrigada. Foi excelente a nossa conversa. Gostei muito porque é o tipo da conversa que em 5 minutos você não faz, né? Não mesmo. Nesses nossos tempos de
de Cronos, a gente precisa de Kairos. Não sei se é a diferença dos dois, né? Porque o deus grego Cronos é o do tempo que foi. Tempo, é. E Kairos é o tempo do momento oportuno, daquilo que você está vivendo naquele espaço. A gente, infelizmente, no nosso mundo só conhece uma palavra para tempo, que é tempo. Os gregos eram mais inteligentes, eles separavam Cronos de Kairos. Aliás, os gregos, eles, em muitas coisas, eles eram. E eu sou troiano, né? Pois é. Então, muito obrigada. Fechamos assim. Foi um prazer, viu? Prazer. Mesmo. Obrigado a todos. Obrigada a quem esteve conosco até agora. E curta, compartilhe, siga o nosso canal e aperte o sininho.